Olá, associados da IAN e eleitores de Araçatuba. É com grande satisfação que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste entrevistamos os candidatos a prefeito do nosso município. Este é um momento essencial para discutirmos o futuro de Araçatuba, especialmente nas áreas de planejamento, urbanismo, infraestrutura e mobilidade. Por isso, criamos este podcast, Agricultura, Engenharia e a Cidade. O nosso objetivo é oferecer um espaço onde as propostas dos candidatos possam ser analisadas com profundidade e clareza. Isso vai permitir que todos nós, profissionais da área da engenharia, da arquitetura, da agronomia, das geociências, possamos contribuir de maneira significativa para o debate público. Faço questão de lembrar que a ENA tem por tradição, a cada eleição, promover o diálogo aberto entre candidatos a prefeitos, visando fortalecer a democracia e contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável de Araçatuba. Agradeço a parceria essencial do Unisalesiano nesta ação tão importante, cedendo sua estrutura, bem como a jornalista Alessandra Nogueira, que vai conduzir o podcast. Nesse segundo, Arquitetura, Engenharia e Cidade, recebemos o candidato Cido Prefeito, do PV, a quem eu também agradeço pela participação. Muito obrigado, um bom podcast a todos. E agora é com você, Alessandra. Obrigada, Petrônio. E vamos lá, vamos às regras do podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade. Todos os candidatos vão responder as mesmas perguntas, terão os mesmos tempos de respostas, de 3 minutos, para cada pergunta. E, por último, os postulantes ao cargo de prefeito poderão fazer as suas considerações finais em 5 minutos. E hoje o podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade recebe o candidato a prefeito de Araçatuba, Cido Prefeito, da Federação Brasil da Esperança. Ele tem como vice o professor Hélio Consolaro. Cido tem 64 anos, é bancário aposentado, foi deputado estadual e também prefeito de Araçatuba por 2 mandatos. Cido, vamos começar o nosso podcast. A nossa primeira pergunta é sobre gestão pública. Em uma eventual vitória sua, quais são as primeiras providências que você pretende tomar? Olha, nós vivemos uma crise na área da saúde que exige uma intervenção rápida, né? E nós queremos colocar em funcionamento o mais rápido possível, já discuti isso com a ministra Anísia, as unidades de pronto atendimento que nós construímos durante o nosso mandato. Então, nós temos uma unidade de pronto atendimento na Zona Leste, aqui no Muarama, e uma na Zona Sul, no Morado dos Nobres. Então, a gente quer colocar essas 2 unidades para funcionar como unidade de pronto atendimento. E nós planificamos construir uma nova unidade de pronto atendimento na região norte e noroeste da cidade, na imediação da 2 de dezembro, né, para você desafogar, né, tirar o peso que o pronto-socorro central tem hoje, né, e dar uma melhor condição para todos aqueles que usam o Sistema Municipal de Saúde. O Sistema Municipal de Saúde, o sistema de saúde é tripartite, você sabe, é uma combinação da União, do Estado e do município, né? Nós também, na área da saúde, nós planificamos construir aqui, ou lutar para construir em Araçatuba, um hospital universitário. Claro que aí a gente dependeria. Aí não é uma coisa que não estamos falando de uma ação imediata, tá certo? Não é uma coisa que dá para fazer entrando na prefeitura. É preciso construir uma articulação com o governo do presidente Lula, né, para que a gente tenha mais um hospital. Hoje nós temos a Santa Casa, com uma demanda imensa, né? A Santa Casa atende 40
municípios. Todo o atendimento de alta complexidade SUS é feito na Santa Casa, se eu não me engano, pode ter uma ou outra exceção, mas, né, a gente ajudou, você se lembra, nós ajudamos a criar esse centro de oncologia que existe na Santa Casa hoje. Foi uma coisa que eu me empenhei muito durante o meu mandato. Tive a ajuda do Mercadante, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Foi uma luta interessante. Já melhoramos, mas aí é um setor em que a gente precisa melhorar mais. Então, eu penso que, num primeiro momento, essa questão da saúde hoje é a que mais chama a nossa atenção para ação imediata. É claro que você chega na prefeitura, tem uma série de demandas que nós precisamos atender, né? Nós precisamos dar atenção para o servidor público, nós precisamos ver como é que está a situação orçamentária, mas certamente a saúde será, no início, a nossa prioridade. Obrigada, vamos continuar nesse tema, gestão pública. O senhor, caso vença, né, pretende diminuir, aumentar ou manter as secretarias municipais? E, em caso de mudança, quais seriam eliminadas ou criadas? Não, a estrutura municipal que existe hoje fui eu que criei. Então, eu que criei Secretaria de Meio Ambiente, de Participação Cidadã, de Turismo. E elas são absolutamente importantes. Tem gente que acha que uma secretaria é custo. É um engano. Se você construir políticas públicas para aquele setor, pense o que era o turismo quando eu cheguei à prefeitura. Você e o Petrônio são pessoas que conhecem a cidade, experientes. Pensa como era o turismo antes da gente criar a secretaria. Qual era o debate que existia de turismo na cidade? Era nenhum. A partir da secretaria, hoje nós somos referência em turismo no interior do estado de São Paulo. Recebemos recurso, né, específico na área. Veja, são questões que elas parecem boas, mas são importantes. Aí tem gente que acha que a máxima é enxugar o Estado. O Estado não tem que ser grande nem pequeno, ele tem que atender a demanda da sua população. Ele tem que atender principalmente a população que mais precisa. Quando você cria a Secretaria do Meio Ambiente, nós começamos, quando criamos a Secretaria do Meio Ambiente, a fazer política ambiental na cidade, a fazer educação ambiental. Precisamos mais, precisa evitar os cortes de árvores desmensurados, mas, na verdade, nós precisamos ter uma política de educação para que a pessoa plantar mais árvores. A gente estava conversando agora com o Padre Paulo, falando com o pessoal aqui sobre o Padre Luigi, e falando que queria mais árvores. A gente estava plantando aqueles ipês na Pompeu e fazendo aquele replantio de árvores na Café Filho. Passa lá para você ver como é bacana. O pessoal vai caminhar ali, vai passear ali. É um pequeno parque. Né? Se você entra na Pompeu quando os ipês estão floridos, são lindos. E é isso, porque a Secretaria de Meio Ambiente cuidou de... Então, não tem sentido você reduzir o Estado e prejudicar a população. O Estado tem um papel, a Prefeitura tem um papel. Qual é o papel? É construir políticas públicas para que a sua vida melhore, para a vida da pessoa que mora. É para Araçatuba ser mais amada, para vir mais gente para cá. Né? Nós, por exemplo, tivemos muito protagonismo na cultura. Nós somos detentores, Alessandra, do maior público de cultura num show do interior do estado de São Paulo, concorrendo com a capital quando trouxemos aqui o Mano Brown e o Racionais. Então, é isso que faz a cidade ser melhor. Muito bem, continuamos com gestão pública. O que o senhor pensa sobre terceirização ou concessão dos serviços municipais? Pretende terceirizar ou conceder algum serviço à iniciativa privada? É sempre um estudo de caso. Né? Você não tem a priori que um serviço serve ou não serve. Nós temos excelentes trabalhadores. Os servidores da Prefeitura Municipal de Araçatuba são da melhor qualidade. Para você ter uma ideia, na área da educação, nós ganhamos todos os prêmios possíveis de serem ganhos, com essa equipe que está aí. Porque a maioria dos funcionários são trabalhadores de carreira.
eles já trabalham na prefeitura, né? Às vezes se destaca lá um chefe ou um nomeado, mas quem faz o trabalho são os servidores. Se você pega aqui para eu dialogar com a Iana, na área de planejamento da cidade, veja, pega uma fotografia de Araçatuba em 2009, quando eu cheguei, e pega em 2017, quando eu saí. Você vai ver, e isso tem muito a ver com o pessoal de engenharia e arquitetura. As entradas e saídas, a complementação, por exemplo, da Valdemar Alves. As pessoas nem se lembram mais, porque você sabe, a gente acostuma. A Valdemar Alves só tinha uma perna. Nós tivemos que fazer galeria, tá, né? Captação de água, etc, etc. Isso é a turma da área de engenharia e arquitetura que faz esse desenho. A mesma coisa aqui que está no nosso caminho aqui com a puxa, fugiu. Odorindo Perenha. Lembra como era Odorindo Perenha? O Abrão Buchala. Enfim, a gente tem que pensar a cidade. E pensar a cidade é a partir dos trabalhadores que já estão lá. Um ou outro serviço que for possível terceirizar, se isso implicar em custo significativo, em melhoria do serviço, porque não adianta você terceirizar para a população ser mal atendida. Nós somos servidores públicos. Quando você vai para a prefeitura, você é servidor público. A gente não se elege prefeito para mandar na cidade, a gente se elege para servir a cidade, né? Então, servir a cidade é você ter um conjunto de trabalhadores, sejam eles da administração direta ou indireta, que tenham compromisso com os moradores, com a população da cidade. Você pega, por exemplo, a concessão do DAIA, que é muito discutida. Ele ampliou o serviço. Quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos 100% de água e esgoto na cidade. Esse é o benefício que é necessário. É isso que muda a vida da pessoa. Porque quando você tem água tratada e esgoto, você fala de saúde. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Então, se for preciso, de preferência, fazer parcerias, conceder serviços, se tiver aqueles que são possíveis, nós o faremos. Cido, mais uma sobre gestão pública, a última. A burocracia é um dos entraves da administração pública. Como tornar os serviços mais ágeis com a liberação mais rápida de documentos e alvarás? Essa foi a lógica do meu mandato. Nós fizemos... A Van implantou uma loja aqui, se não me engano, em 78 dias. Não dá para falar que qualquer técnico de área que você... É muito rápido. Agora, claro, o que não pode ter é interesse. Você ter critérios é importante. É importante ter critérios na gestão pública. Por quê? Porque você não pode fazer... Porque, às vezes, você permite uma coisa para um que prejudica outro cidadão. E a prefeitura, o gestor público tem que ter esse cuidado. Você não pode... Você tem que fazer coisas que complemente a cidade. Tá certo? Então, nós fizemos o Atende Fácil. O Atende Fácil é exatamente para vencer a burocracia. A pessoa pede lá e depois ela tem um retorno. Eu penso que está funcionando muito bem. Às vezes que eu fui no Atende Fácil, eu sou cliente lá do Atende Fácil, eu vou às vezes lá, eu não posso dizer que eu tive demora no atendimento, que não seja razoável. Agora, quando se trata de grandes investimentos, aí eu penso que a prefeitura talvez tenha que intervir para um quadro mais rápido. Porque quando a gente fala de grandes investimentos, você está falando de emprego, você está falando de geração de renda, de transformação da cidade. É natural que o poder público se envolva para fazer isso andar mais depressa. Agora, você ter rito, né, e ter compromisso com a cidade é importante. Por quê? Porque ela melhora. Você, de verdade, a gente sempre fala em desburocratizar e precisamos fazê-lo. Mas hoje a gente faz quase tudo pela comunicação virtual, né? Poucas coisas exigem... o que você tem que ter é um sistema rápido que dê resposta rápida. Então, você tem que treinar os trabalhadores dessas áreas para dar respostas rápidas. E a resposta rápida pode ser sim ou não. O que mais cansa o munícipe, o cidadão, a cidadã,
é a indefinição. Ela pede uma coisa e fica lá, ninguém fala se pode, se não pode. Às vezes a gente não dá a resposta, vamos dizer na área de construção. Aí a pessoa começa a fazer, né? Aí vai o fiscal lá, embarga a obra. É um cansaço desnecessário, nós não podemos permitir isso. A pessoa pediu algo, é bom, tem conformidade, você precisa ter agilidade para responder, porque não tem segredo. A maioria das coisas que se faz na cidade não são novidades, né? Agora, quando é um grande empreendimento, você tem que ter impacto ambiental, você tem que ter estudo de caso. É por isso que existe a legislação. Eu penso que se a gente tiver e treinar os trabalhadores adequadamente, a burocracia será vencida. Cido, agora o tema é emprego. Numa eventual vitória sua, qual será a sua política para a geração de empregos em Araçatuba nos próximos 4 anos? Olha, essa é a área em que eu tenho a maior expertise. O período que Araçatuba mais criou empregos foi o período que eu governei. Foi o período que a cidade mais trouxe empreendimentos para cá. O pessoal sempre não gosta que eu cite, porque eu sempre esqueço alguns, tá certo? Mas Estaleiro Rio Tietê, Mufato, Avan, Shopping Praça Nova, Tonim, a ampliação dos mercados. O Rondon saltou de 1 para 4 lojas, tá certo? Que 3 quando eu saí, mas já tinha adequada aqui a essa região do antigo aeroporto aqui na Zona Leste para fazer a terceira. O Fernando saiu da primeira para a segunda loja, vários mercadinhos. Qual é o segredo? É renda. Você tem que distribuir renda. Então, você tem que ter uma política. Eu fui fazer um debate na APAS nesses dias atrás, e eu dizia a eles, quando a gente faz política de acolhimento social e dá renda, dinheiro para as pessoas, sabe onde elas vão primeiro, as pessoas mais pobres? No mercado. Ela vai primeiro no mercado. O mercado vende mais, emprega mais. Eu sou de uma família muito pobre. Eu passei fome, de verdade, não é? E sei o que é. E sei que quando a minha mãe era ajudada, a nossa vida melhorava. Quando a minha mãe arrumava a casa para limpar ou para cozinhar, a nossa vida melhorava, porque ela trazia um dinheirinho no mercado. Então, eu espero que a gente possa voltar a fazer aquela política de ter atendimento no CRAS, para que a pessoa seja atendida no seu bairro, tá certo? Que ela receba um dinheirinho lá e possa ela comprar aquilo que ela quer. Tem gente que é contra isso. Ela fala, tem gente que gasta mal, é verdade. Mas tem gente que é rica e gasta mal, tem gente de classe média e tem gente pobre que gasta mal. A maioria das pessoas, 95% das pessoas que recebem algum auxílio de renda, gasta bem. Aí você vai condenar 95% por causa de 5%. Está errado. Então, atrair empregos para a cidade também é um debate sobre logística. E nós adequamos a logística da cidade. Nós precisamos voltar a investir na hidrovia, porque ela certamente vai fazer uma transformação na nossa cidade e na nossa região. Então, emprego, trabalho e renda são prioridades no nosso governo. Quando a gente gera emprego, quando a gente atrai um investimento como um shopping... Quantas pessoas trabalham no shopping Praça Nova? Uma infinidade. É isso que muda a vida das pessoas e nós vamos fazer mais e melhor. Cido, agora vamos falar de educação. Pode tomar uma aguinha se você quiser. Um dos grandes desafios da educação é a inclusão de alunos com necessidades especiais. E a gente gostaria de saber de que forma você pretende promover e ampliar a inclusão. Primeiro que você sabe que a inclusão de pessoas com deficiência na educação municipal começou praticamente no meu governo. A ampliação dela foi significativa. Ela já tinha começado no governo anterior, Dr. Jorge, né, mas nós ampliamos. E nós tínhamos uma preocupação de incluir de maneira adequada. É preciso ter um cuidador para cada criança. Você fala, é caro. É caro. Mas nós queremos incluir? Se nós queremos incluir, isso não é custo, é investimento. Eu dei exemplo outro dia
Ele parece bobo, mas o Messi tem um pouco de autismo, né? É sabido. Imagina se o Messi não tivesse tido oportunidade, não tivesse paciência. Você sabe, quem tem autismo tem um temperamento, né? Há situações em que o temperamento da pessoa se altera, né? Então, precisa ter um cuidador para essa pessoa. Você coloca uma criança, né, com autismo, com algum tipo de deficiência, numa sala de crianças. Primeiro, dizer que de perto ninguém é normal. Todos nós temos algum tipo de deficiência, tá certo? Todo ser humano tem um braço mais curto, uma perna mais curta, uma orelha mais torta. Todo mundo tem um, né? Nós não somos perfeitos. Deus não fez ninguém perfeito. Então, diz que perfeito está tudo do lado dele no céu. Como a gente quer ficar por aqui, somos todos imperfeitos. O que precisa é da atenção adequada. Nós vamos voltar a ter cuidador por criança nas salas de educação, tá certo? Porque nós queremos que... A partir da inclusão, você sabe, essa foi uma luta muito árdua. Eu participei dela quando ainda estava militando na Uni. E a gente ia nas casas, nos bairros, falar com as mães, porque as crianças com deficiência eram escondidas em quartos escuros, né? Ninguém via, né? Ela não caía na sala. E aí começou-se uma campanha para apresentar, começou-se a criar programas, inclusive de concessão de auxílio para quem tivesse deficiência, para elas virem para a sala. Nós avançamos para levá-las para a escola, porque elas também eram educadas em espaços diferentes. Isso não criava inclusão. Quando a gente vê a pessoa com deficiência, a gente percebe que ela é tão humano quanto a gente, não há diferença entre nós, né? E aí você começa a tratar isso de maneira igual. Ela deixa de ser diferente ao ser incluída e a se dar atenção para ela. E para que isso seja um fato, é preciso cuidar. E na educação, nós já fizemos isso quando eu administrei, vamos fazer de novo. Cido, a última sobre educação. Como o senhor planeja fortalecer a educação básica aqui em Araçatuba para assegurar oportunidades de crescimento e também de desenvolvimento para as crianças e os adolescentes? A educação ela precisa de várias coisas. A nossa educação ela é boa. Como eu disse, nós temos excelentes profissionais, né? Nós pretendemos melhorar o que está aí, tá certo? É uma equipe boa, mas dá para melhorar. Como eu disse, na época que eu governei, nós ganhamos todos os prêmios em todas as áreas. Nós precisamos fazer algumas escolas. Na região noroeste da cidade, nós precisamos fazer mais escola. Nós precisamos fazer uma parceria com o governo estadual para, inclusive, fazer uma escola estadual naquela região. Quando eu fiz aquelas casas, o Porto Real, Águas Claras, quando a gente melhorou São José, as crianças eram pequenininhas, elas precisavam de creche. Agora, para ir à escola, elas precisam atravessar a rodovia, tá certo? Para a educação valer, nós temos que levar a escola para perto das crianças. O governo Lula tomou uma iniciativa muito, muito importante. Ele criou um programa, eu acho que você teve notícia, ele chama Pé de Meia. O programa Pé de Meia é para que a mãe não coloque o filho para trabalhar, para que ele deixe o filho na escola. Ele vai ganhar R$200 por mês para estudar. Olha que coisa boa, não é? É o que as pessoas pobres precisam, porque senão tem que colocar a criança para ajudar a ganhar o sustento da casa. Então, programas como o Pé de Meia, nós vamos construir parcerias para atender mais gente, né? Nós vamos criar mais salas de integral. É preciso que a gente mantenha a criança na escola por mais tempo. Nós temos que fazer um difícil debate sobre aparelhos eletrônicos e celulares. É difícil, porque tem a questão da liberdade individual, mas nós precisamos fazer algo que permita a educação ter um olhar direto, né? O ser humano não prescinde do olhar, tá certo? Então, hoje é muito fácil. Hoje você tem muita
você tem muita fake news e pouca informação, você recebe muita coisa, e a gente precisa melhorar a compreensão sobre isso. E o local de fazê-lo é na escola. Claro que a família ajuda a ter um bom acolhimento familiar, ajuda, mas a escola precisa ser o local onde educa. E nesse sentido, nós vamos preparar, vamos debater com a sociedade, com a comunidade, para que a gente faça a escola que transforme e que mude. Cido, agora planejamento urbano e habitação. Que mudanças o senhor faria no plano diretor do município para modernizá-lo? No plano diretor, bom, o plano diretor ele foi aprovado agora há pouco tempo. É difícil a gente tratar de uma mudança nele porque ele tem prazo. Na verdade, a gente tem que pegar aquilo que prioritariamente foi decidido, ver o que combina mais com o nosso programa de governo, com o nosso projeto. Mas tem sonhos e utopias. O Lao Tse dizia, né? Para andar 1000 milhas é preciso dar o primeiro passo. O Rui Otá, que esteve aqui, não sei se você se lembra, antes de morrer, claro, né? Não podia ser depois. Depois ele pode até estar por aqui, né? A gente não sabe, mas só poderia ter sido antes. E ele ficou encantado aqui com a possibilidade de a gente ligar a zona leste da cidade ao centro da cidade por uma passagem elevada. Então, ele desenhou para mim uma ponte pênsil ou estaiada que atravessa da Abrão Buchala para Pompeu e para Valdir Filizola de Moraes. É uma obra caríssima, mas é um sonho que eu acho que a gente tem que perseguir, porque isso transformaria... Nós já, você sabe, ao atuar na cidade, eu mudei muito essa região da Zona Leste. Eu não sei se você se lembra, o bairro Muarama, ele desaparecia nas chuvas, né? Os muros caíam. Então, a gente fez toda uma contenção. Mas, de qualquer maneira, nós temos saída aqui pela Baguaçu, nós temos a saída da Aldorindo Perenha e temos a saída das Fundadores, que eu também tive que mexer, que tinha problema de galeria muito grave, né? A Fundadores, a gente precisa melhorar a passagem da ponte sobre o Ribeirão Baguaçu, nós precisamos duplicar ali, nós precisamos dar um jeito. É claro que eu estou falando de uma área delicada. Por quê? Porque é uma área sobre um córrego, tem uma pequena mata ciliar ao lado dela, então você tem um grande debate a ser enfrentado, né? Mas o sonho, né, era fazer a passagem, porque primeiro já seria do ponto de vista turístico, seria ótimo, né? Então, é uma coisa que eu sempre apresento. E tem questões que não dialogam exatamente com a cidade, mas importante. Por exemplo, ali a Ribeiro do Vale, que liga Guararapes ao Porto. Eu falei com elas, com o ministro Paulo Teixeira, porque ali tem vários assentamentos. A gente precisava colocar no PAC, é estadual, mas precisava colocar no PAC, a gente precisava resolver aquilo ali, melhoraria muito o trânsito na cidade. Certo, agora vamos falar de infraestrutura. Quer tomar mais água? Pode tomar. Em um eventual mandato seu, que obras, né, o senhor gostaria de fazer para melhorar a infraestrutura no município? A infraestrutura. Bom, eu falei aqui da ponte estaiada, né, da ponte pênsil, qualquer que seja. É claro que nós estou falando do ponto de vista utópico e de sonho, não é uma coisa que a prefeitura tenha dinheiro. Não estou falando que vou fazer assim, mas que não vou perseguir a ideia de ter essa passagem, né? Eu penso que o hospital universitário é algo que eu vou perseguir muito fortemente, né? É uma parceria que a gente faça entre a Faculdade de Medicina do Unisalesiano e a FEA, que é uma fundação ligada à Prefeitura Municipal, tá certo? Eu acho que essa é uma questão que nós temos condições de planificar e de deixar bem encaminhado. E, com muito esforço, deixar começado, né? Então, são questões que eu imagino a cidade dialoga com
com a necessidade da cidade hoje, né, do ponto de vista... Agora, a cidade tem... A gente fala muito, anel viário, extensão da Avenida Brasília, que você tem que vencer. Você sabe, eu planifiquei a extensão da Brasília e nós tivemos um problema ambiental e um problema empresarial, né? A Brasília passa do lado da Nestlé. Ela passaria do ladinho da nova fábrica da Nestlé, que ela tem toda uma questão de... ela tem uma delicadeza no que produz, então eles têm que estar afastados de... Tem lá toda uma regra que essa precisa cumprir e, lógico, se eu tenho juízo, e acho que todos os prefeitos que passaram admitem, ninguém vai brigar com a Nestlé, tá certo? Do ponto de vista de criar um problema para a Nestlé. A Nestlé seja a empresa mais importante, do ponto de vista multinacional, mais importante da cidade, né? Então, mas, de qualquer maneira, a Brasília... ligando lá com a Saudade, eu esqueci o nome da continuidade da Saudade, na Metala Rezec, Caran Rezec, na Metala, né? Na Metala Rezec. Eu confundo os Rezec, então na Metala Rezec. Se a gente chegasse ali, seria uma coisa maravilhosa, entendeu? São obras que, claro, não é nada que você fala, é projeto para um mandato. Tem que ser projeto de Estado, de governo. Os prefeitos... e que está aqui precisa ter vontade de fazer, e os que vierem depois precisa ter continuidade de fazendo para você, porque é isso que muda a cidade, né? É isso que faz a cidade melhorar. Então, tem um conjunto de coisas que eu acho que nós gostaríamos de fazer e que nós temos que construir o orçamento necessário para fazê-lo. Cido, mobilidade urbana. A gente sabe que o trânsito de Araçatuba acaba sendo um transtorno em horários de pico em alguns pontos, né? Nós temos a Rua do Fico, a Avenida Baguaçu, tem também a Rua dos Fundadores. Então, a pergunta é de que forma o senhor resolveria esses pontos de estrangulamento? Bom, nós temos uma proposta ousada para ajudar, que é a tarifa zero no transporte público urbano, né? Nós queremos implantar a tarifa zero. Eu quero que na minha cidade circule menos carro e mais coletivos. Tá certo? Você pensa que isso é custo, isso é um investimento fundamental. Primeiro, você dialoga com a questão ambiental, né, climática. E segundo, você permite aos trabalhadores, aqueles que vivem de salário, aumentar o seu salário, porque ele não vai... Nós planificamos, a nossa ideia, você sabe que quando a gente chega e vê o orçamento, tudo muda, mas a nossa ideia é começar com 2 dias por semana, às segundas e sextas-feiras, a gente não cobrar o transporte num primeiro momento e estudar a viabilidade de que seja a semana inteira, de que seja todos os dias. Se a gente conseguir melhorar o transporte público, o transporte coletivo urbano, né? E as pessoas, isso for uma medida de economia, ele tiver regularidade, porque as reclamações que nós temos, você sabe, né? A pessoa reclama que ela chega atrasada ao trabalho porque o ônibus atrasa. Tá? Então, você tem que ter regularidade. Então, essa questão da tarifa zero, eu acho que ela dá conta de uma parte desses problemas, né? Algumas cidades no mundo têm discutido a questão da circulação de veículos. Grandes cidades. Talvez não seja o caso ainda de Araçatuba, mas será brevemente. Então, você tem quem pode ou quem não pode circular em dias pares e ímpares, né? De qualquer maneira, o que eu acho que é mais efetivo é a tarifa zero. Eu acho que a gente conseguisse melhorar o transporte de tal maneira, adequar o transporte de tal maneira, e se tiver menos trânsito, certamente o ônibus vai fluir melhor, né? E as pessoas vão economizar, o meio ambiente vai agradecer, nós vamos ajudar a questão climática no mundo. Você sabe, a máxima da questão climática é pensar globalmente e agir localmente. Às vezes a gente fica lá, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa fazer, né? Se a gente fizer, isso certamente vai melhorar. E tem ruas e avenidas que vão precisar ser abertas, né?
certamente a Secretaria de Planejamento tem desenhos do que nós precisamos fazer para que melhore ainda mais. Do ponto de vista geral, eu acredito, né, que se a gente implantar a tarifa zero, uma parte disso, com certeza, vai melhorar. Cido, a outra questão sobre mobilidade e também sobre transporte público, que o senhor acabou de citar, e a gente gostaria de saber como melhorar o transporte público para o cidadão araçatubense. É uma dificuldade, você sabe. Eu fui muito criticado por conta da o pessoal que ia mudar tudo, não é assim. Por quê? Porque antigamente, transporte coletivo era um grande negócio. Todo mundo usava, né? Então, os ônibus viviam cheio, dava resultado para a empresa, toda a empresa queria entrar nesse negócio. Hoje não é assim, né? Hoje não é assim, tanto que as empresas têm subsídios. E eu discuto a tarifa zero a partir do fato de que as empresas têm subsídios, né? É preciso melhorar, é fundamental que a gente tenha condições de melhorar. Tem que ter ônibus adequado, né? Tem que respeitar o horário. Não é promessa, mas eu vou falar, tem que ter Wi-Fi, tem que ter, né? Para as pessoas poderem, para a pessoa usar, para ela ter vontade de usar, né? As pessoas, às vezes, usam o transporte porque é obrigada, ela não tem outra saída, né? Em alguns países do mundo, as pessoas usam transporte público porque é bom. Em alguns países do mundo não cobra. Em algumas cidades em países do mundo já não cobra o transporte público e as pessoas usam porque é bom, porque, como nós discutimos anteriormente, ele melhora o trânsito urbano. Então, nós vamos fazer um grande esforço nesse sentido. Eu participei do grupo de transição do governo do presidente Lula exatamente nas cidades. E a gente discutiu lá o seguinte: é preciso mudar a base de combustível desses veículos. Não é razoável a gente dar subsídio e eles serem veículos a diesel que polui, que faz um barulho enorme, né? Então, numa cidade como a nossa, nós poderíamos ter veículos elétricos. Custo menor e você não atrapalha a sua audição, né? Não aborrece a sua vida. É coisa que dá para fazer num dia? Não, mas se você não planejar e não começar a caminhar, não começar a fazer, isso nunca acontecerá. Nós temos que fazer a transição energética, é muito importante para o planeta. Tem que começar aqui em Araçatuba, tem que começar aqui no município. E aí você tem que adequar o transporte público a isso. É possível hoje uma empresa fazer sozinho? Não. É preciso da ajuda do Estado. É preciso que a União, eu disse lá, esteja presente nesse debate para fazer a transição energética e melhorar o transporte público. Vamos lá, agora saneamento básico. Um dos desafios dos gestores públicos é a coleta seletiva do lixo, né? E a gente quer saber as suas ideias para ampliar a coleta seletiva. Eu penso que nós implantamos a coleta seletiva do lixo, nós que implantamos os ecopontos e também foi no meu governo que melhorou a questão da cooperativa de recicladores, de catadores e catadoras, entendeu? É um conjunto. É claro que é preciso educação. Educação ambiental e educação não é razoável que a gente ainda tenha gente jogando óleo na pia da cozinha. Não é razoável. Nós moramos sobre o maior aquífero de água doce do mundo. Isso não é razoável. Não podemos. E, claro, eu não pode culpar a pessoa. Ela não sabe. Ela não foi educada para. Ela está fazendo algo que ela precisa lavar. Minha mãe precisa lavar a frigideira. Tá certo? Né? Então, precisa ter. E aí eu acho que a prefeitura, junto com a empresa, a concessionária, tem que ter um programa ambiental muito forte de educação para separar o lixo,
tá certo? Para ampliar a coleta, mas também para tratar a cidade. Eu me lembro que no nosso governo nós iniciamos a limpeza do Baguaçu. Todo ano a gente fazia, no dia da água, a gente ia lá e recolhia milhares de saquinhos de lixo de supermercado. Não é que alguém foi lá jogar, você sabe, o saquinho de supermercado, você solta ele no vento, ele vai para o caminho das águas. É onde ele procura. Então, nós temos que educar como tratar esses materiais, né? E ampliar, eu acho que precisa ampliar o número de ecopontos, precisa fazer uma gestão educativa muito forte, mas a partir de um determinado limite, você tem que ter punição, né? Em algumas cidades da França, se você jogar um papel de bala na rua, você é multado, sabia? Você leva uma moça. E como agora todo mundo vê o que a gente está fazendo, aí você enrola na mão e acha que ninguém está vendo e tchum, joga o papelzinho de bala, daqui um pouquinho você recebe a notificação, ainda tem a sua fotografia. Não tem nada para você falar, não fui eu não estava lá. Está lá registrado que você estava lá e que foi você. Claro, é uma raia de absurdo, mas não. Nós vamos implantar a educação ambiental de maneira muito forte a partir da creche. Nós queremos que as crianças saiam da creche já sabendo o que é importante para o meio ambiente, para a vida dela. Cido, a segunda pergunta sobre saneamento básico. Qual vai ser, em seu eventual governo, a política para resíduos sólidos, especialmente os resíduos inertes da construção civil? Olha, o plano de saneamento e de lixo, fomos nós que foi no meu governo, foi feito no meu governo. Eles são muito elogiados no mundo até hoje, né? Uma das poucas coisas que o atual governo me critica é sobre o plano de saneamento. Eles sempre falam bem e tal. É o do lixo também. Dizer assim, nós não podemos impedir as pessoas de construir. Nós temos que incentivar as pessoas a construir, tá certo? Construção gera um emprego bom, você sabe que ele é de baixa qualificação, é um emprego importante para a cidade, então qualquer obra é importante. Se nós tivermos aquele rito que nós falamos há pouco, de burocracia, se a gente tiver um rito que seja seguido, a gente não vai ter problema. Quem não seguir o rito do ponto de vista formal, ele tem que pagar por isso, certo? A regra ela não pode ser uma regra abusiva e fora de propósito, né? Agora, uma regra absolutamente razoável tem que ser. Então, você tem que ter capacidade de acolher o descarte e local para descarte. Você tem que permitir que a pessoa construa nessas medidas de maneira absolutamente adequada. Eu penso que o plano que nós desenhamos lá atrás me parecia a época adequada. Eu não sei o quanto mudou, né, do ponto de vista de quantitativo. Você sabe que foi uma época que nós construímos muito, porque a gente fez todo Minha Casa Minha Vida, né, e a gente não teve, falar assim, grandes problemas. É sempre um problema. Não foram tanto que nós construímos 5.000 novas casas aproximadamente. Só no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, fora no faixa 2, acho que são 15, 17, um mundaréu de 1.000. Não casa. No faixa 3, quase 1.000, ou um pouco mais de 1.000. Então, foi muita, a construção civil e isso gera resíduo. Você tem que ter capacidade de transformar isso, de reaproveitar e de descartar. Essa é uma tarefa da prefeitura, mas também tem a questão do rito. Quem vai fazer tem que seguir aquela regra que é manter a cidade de maneira absolutamente adequada, né? O que eu dizia de você não pode permitir algo que parece bom, mas que afeta a vida de vocês dois, afeta a vida do Alessandro e a vida, entendeu? Numa certa medida, sempre o faz. Se você tem uma construção perto da sua casa, tem barulho, mas, de qualquer maneira, você tem que ter, e o nosso plano contemplava isso naquela época.
Cido, acessibilidade. O senhor considera Araçatuba uma cidade acessível? O que fazer para melhorar? Eu acho que a cidade tem melhorado ao longo dos anos. Se você pegar em 2009, quando nós chegamos, o debate de acessibilidade público ele estava começando, né? A gente começou a discutir isso há muitos anos já, mas do ponto de vista de ser uma exigência, ela vem mudando com o tempo. Eu acho que a cidade tem se adequado na medida das possibilidades. Não é razoável, né, que uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, não tenha rampa, né? Outro dia me perguntaram, é mais importante adequar a cidade ou adequar os serviços públicos, os edifícios, os prédios públicos? Eu falei, é mais importante adequar os dois. Agora, o prédio público me parece uma obrigação que você não tem desculpa. Imagina a pessoa vai atrás de um serviço, né, numa secretaria qualquer e não consegue entrar. Não é possível. Agora, de qualquer forma, nós temos procurado, desde o nosso mandato anterior, e eu penso que continuou, adequar a cidade, as vias. Tem problema de calçada, que você sabe que é um problemão, né? A calçada, às vezes, a responsabilidade é do proprietário, né? E aí a calçada não é adequada, então não há como você... Mas espaços públicos precisam ser adequados. Por exemplo, nós na Avenida Pompeu, nós fizemos o trilho lá, como a gente tinha, ou tem, a Casa de Cegos lá, Instituto de o Cegos, Instituto de Cegos Santa Luzia, nós fizemos o trilho, né, para as pessoas com deficiência visual, né? Então, esse é um tipo de preocupação que a gente tem que ter mais e mais. Por quê? Porque, como no debate da educação, nós queremos incluir as pessoas, né? Nós queremos que a pessoa se sinta em casa, na sua cidade, né? Para isso, ela precisa circular na cidade de maneira adequada. Eu defendo, procurei fazer e vamos fazer o mais possível para que a cidade seja uma cidade inclusiva, né? Para que ela receba todos com a melhor qualidade possível. Agora o nosso tema é agricultura. Gostaríamos de saber as suas ideias para fortalecer a agricultura no município. Olha, quando a gente fala de agricultura em Araçatuba, nós estamos tratando basicamente de agricultura familiar, tá certo? Nós temos polos de agricultura familiar absolutamente importante, Água Limpa, os assentamentos, né? O Guerédia, Araçás e Chico Mendes, ok? Então, hoje, esse é um debate que nós temos considerado, o presidente Lula tem considerado absolutamente fundamental. Melhorar a logística para essas pessoas, tá certo? É fundamental. E comprar dessas pessoas. Nós temos um debate, por exemplo, sobre produtos agroecológicos, né? E às vezes eu participei desse debate na UFSCar e aí tinha lá que as prefeituras querem comprar folhas bonitas, né? As folhas bonitas às vezes são as que têm mais agrotóxico, né? É claro que o cuidado na produção é fundamental, mas um produto orgânico, um produto melhor produzido, vai ter um efeito melhor na sua vida, né? Então, nós estamos incentivando a transição agroecológica. O governo federal, o ministro Paulo Teixeira, o MDA está com um trabalho assim, incrível, de muita extensão, para que a gente comece a produzir de maneira agroecológica nos assentamentos, nos polos de agricultura familiar, né? Importante que a prefeitura compre esses produtos para merenda, que a Santa Casa compre esses produtos, que o hospital consuma esses produtos, entendeu? Hoje ainda se faz um debate de preço, mas que ele será vencido,
Então, nós vamos incentivar a transição agroecológica e vamos incentivar a compra de produtos agroecológicos. Eu tive com o ministro Paulo Teixeira num grande supermercado, que não tem aqui em São Paulo, onde eles fizeram uma ala só para produtos agroecológicos. Foi uma iniciativa muito interessante, né? Nós vamos discutir com os mercados da cidade para que a gente tenha espaço para que esse produtor tenha lá o seu cantinho. Se você quer comprar um produto sem agrotóxico, que está lá de maneira bem disponibilizada para você encontrar e você comprar e você consumir algo que tenha qualidade e que faça bem à sua saúde, né? Nós vamos, com o governo federal, o programa de hortas comunitárias, urbanas e periurbanas, nós vamos trabalhar muito para que a agricultura familiar cresça e ocupe cada vez mais espaço nas nossas vidas. Cido, a segunda pergunta relacionada à agricultura é a seguinte: em seu plano de governo, há um programa para o escoamento de safra com a construção de pontes, de estradas? Você sabe, eu brinquei com o pessoal da atual administração que eles fizeram muita festa porque fizeram a Ponte Preta, que é muito bacana, era necessária. Mas durante o meu período nós levantamos 11 pontes no meu governo, nos 8 anos do meu governo. Pontes absolutamente importantes, que ligam Água Limpa, Taveira, né? Então, 11. Qual é a questão? Você tem que... A logística tem que melhorar. Eu disse aqui, né, vou retomar, a Ribeiro do Vale, ela não é, se não me engano, ela não é uma estrada municipal. Ela começa ali em Guararapes e vai até o porto. É uma estrada muito ruim, via de regra. Agora fez o melhor caminho, eu não sei se uma parte ou em toda ela, então eu não gosto, eu gosto de ser justo com as coisas que foram feitas. Isso ajudou muito as pessoas que moram naquela região. Mas se fosse possível incluí-la no PAC, por exemplo, asfaltar, primeiro você cria um caminho, você tira um monte de caminhão que vem do Mato Grosso de dentro de Araçatuba. Se ele for para o porto, ele já corta por ali. Olha só, olha a economia, olha o custo disso. Porque tem um custo alto para a cidade. Você sabe, eu dupliquei com o governo do estado a Eliezer de Montenegro Magalhães no período em que eu fui prefeito, né? E isso já foi já ajudou muito. Mas se você desviar o trânsito, melhora mais a vida das pessoas. Então, eu falei com o ministro Paulo Teixeira sobre a Ribeiro do Vale. É uma obra que envolve 2 municípios, né? Uma parte dela está em Guararapes, a outra parte está em Araçatuba, tá certo? Mas é uma via absolutamente importante e ela atenderia toda a demanda de quem está ali naquela região, que servida por asfalto é a menor, porque você pegar aqui essa região aqui da Água Limpa, essa região tem boas estradas já, né? Então, essa é uma questão que eu penso que seria importante a gente lutar por ela, começar uma luta por ela, uma luta sem fim, até que ela se concretize, né? E eu penso que a hidrovia Tietê-Paraná, ela tem que nos servir. Você sabe que no nosso projeto, cada barcaça tirava 180 caminhões da estrada. Pensa no custo disso. Como é que você tem uma estrada barata como essa e não usa? Então, nós precisamos usar a hidrovia Tietê-Paraná. Nós temos uma linha férrea que, se for recuperada, ela nos dará um salto nas nossas vidas. Nós temos concedida hoje, nós temos que lutar para ela ter as condições adequadas. Cido, meio ambiente. Como resolver o déficit arbóreo de Araçatuba? Plantando, não tem outra alternativa, é só plantando, né? Como se diz, a gente só colhe plantando. Então, a gente tem que plantar, temos que ter uma política muito firme no sentido de ver as regiões adequadas. Nós fizemos muito isso, né? Coisas que a gente fez e que a gente pode falar. Nós fizemos replantio de árvores no Baguaçu, nós fizemos em várias avenidas da cidade, quase todas. Você pegar aqui, essa aqui do lado da Unimed, aqui perto de vocês, que a gente fez, a gente plantou árvore nela,
sumiram algumas, mas enfim, nós plantamos na Café Filho, na Pompeu de Toledo. Nós gostamos de árvore. Nós achamos que árvore... Nós achamos, não. Os humanos sabem. Árvore é parte fundamental da vida. Todos os humanos sabem. Nós precisamos respirar, né? Então, nós preparamos um programa que é convencer as pessoas. Cada um tem que ter a sua árvore. É claro, é preciso educação. Por quê? Porque cada lugar tem uma planta adequada, né? Porque, às vezes, você tem uma planta que... Tem árvores que eu vejo na cidade, nós plantamos há muitos anos, a gente não tinha, quando as plantamos, a gente não tinha essa preocupação. Então, lá, a raiz cresce para fora, danifica a calçada, impede o passeio público. Então, a gente tem que saber qual é a árvore que planta, qual é a raiz que vai lá para o fundo e não vem para cima. Você tem que plantar a árvore certa no lugar certo. A nossa equipe de meio ambiente, modestamente, é a melhor, com todo respeito a todos os outros candidatos. O nosso grupo do meio ambiente é o mais bem preparado, é gente que trabalhou na Agenda 21, gente que conduziu debates absolutamente importantes para o meio ambiente no mundo, não é no Brasil, no mundo, né? Gente que está nos ajudando a construir o programa do ponto de vista de efetivar um estudo de terrenos e de situações, e cada pessoa ser... Os bairros que eu fiz inteiro, por exemplo, o Verde Parque e o Jardim das Oliveiras, vá lá ver, todos nós arborizamos. A gente tem essa... Por quê? Porque a vida das pessoas melhora, não é só a sombra. Para falar, é bom para ter sombra numa cidade como Araçatuba, também, né? Mas para proteger o ambiente. A outra questão que nós esperamos poder fazer, mas aí depende de parceria com outros municípios, é cinturão verde ao entorno da cidade. É sempre possível. É difícil, né? Tem interesses distintos, o município quer de um jeito, outro município quer do outro, mas nós temos condição de construir um cinturão verde ao entorno de Araçatuba e melhorar muito as condições climáticas na nossa cidade e no mundo. Cido, agora vamos falar de questões técnicas. Qual a sua proposta para melhorar o atendimento do profissional de engenharia e arquitetura, claro, e também agilizar a avaliação e aprovação de projetos? Se eu voltar ao que era antes, eu penso que eles já vão gostar. Eles gostavam muito da nossa pegada de... Eu penso assim, projeto adequado... Eu vou falar uma coisa para você, eleitor, eleitora. A prefeitura, o governo municipal, ele não pode ter cor ou partido. A gente tem a gestão. Eu sou de um partido, eu tenho, né, lado ideológico. A gestão, o Estado, ele tem que ser laico e imparcial. Todos os projetos têm que ter o mesmo... Você precisa ter funcionário, você precisa ter técnico para fazer isso. Tá certo? Se não tiver técnico, não adianta. Se tem uma única pessoa, para despachar todos os projetos da cidade, certamente vai haver atraso. Você tem que montar uma equipe técnica, confiar nessa equipe técnica e permitir que ela... E, claro, se tiver erro, errar é absolutamente humano. Na vida, a gente erra mais do que acerta. A gente se lembra muito dos acertos. Mas a gente erra muito na vida, em pequenas coisas, não em grandes. Então, você tem que ter uma equipe que permita que todos os projetos sejam vistos de maneira... Mesmo aqueles que entrem... Tem gente que me fala assim, prefeito, eu fiz lá um projeto sem custo e o senhor não pede lá para agilizar? Eu falei, isso não deveria nem me ser pedido a qualquer pessoa. Tem que ter gente para cuidar disso, de todas as áreas, claro. E você tem que saber como trabalha. Você não faz grandes projetos todo dia. Mas quando chega um grande projeto, você tem que dar prioridade a ele. Por quê? Porque um grande projeto emprega muito mais gente, né? A prefeitura tem que ter só... tem que fazer política pública. Entendeu? Fazer política pública. Bom... Agora, o que você tem na cidade é uma demanda de N projetos. Todo dia nós temos... Eu não tenho levantamento, talvez eu não sei quantos
engenheiros e arquitetos nós temos na cidade, mas nós temos um mundaréu de gente boa aqui fazendo projeto. E, claro, todos eles querem que o seu projeto seja aprovado o mais rápido possível. Então, tem que respeitar a ordem de chegada, ter prioridade, ter uma equipe técnica adequada para despachar isso. E todo mundo compreender, bom, vai construir aqui uma torre de, sei lá, a mais alta do mundo. Nesse momento, ela vai ser a nossa prioridade, tá certo? Porque nós vamos fazer a torre mais alta do mundo, isso vai demandar um mundaréu de... Né? Aí você põe a equipe nisso. Mas eu penso que a prefeitura tem uma boa equipe nessa área, a equipe que trabalhou comigo, com o Dr. Ederson, era excelente. Eu acho que se tiver todo mundo treinado... e adequar as pessoas, treinar o pessoal que trabalha para ter agilidade e atender a todos. Outra questão técnica. Qual o seu critério para nomeação em secretarias técnicas, como mobilidade urbana, obras e também planejamento? Olha, eu vou usar o mesmo critério que eu usei. Eu usei o critério técnico, tá certo? A pessoa... Eu tenho que descobrir a pessoa adequada para fazer aquilo. Por exemplo, eu coloquei o Dr. Tadami no SOSP, e algumas pessoas ficaram assim. Certamente eu acho que é difícil achar um secretário de obras tão bom quanto. Tá certo? Nas áreas técnicas não tem jeito. Eu não vou pôr no planejamento um advogado, eu imagino. Né? Eu vou pôr no planejamento um engenheiro, um arquiteto. Né? Alguém que saiba ler a cidade com olhar. Eu tenho uma história de arquitetura muito interessante na minha vida. Eu não era muito afeito a arquitetos, eu sempre fui um militante, eu sempre fiz as minhas coisas. Eu, desde menino, eu sou filho de gente pobre, aprende a se virar. Então, eu aprendi a mexer com hidráulica, aprendi a mexer com elétrica, entendeu? A gente se vira. E minha casa rachou. A casa que eu morava, eu e a Cidinha morava lá no Paraíso, perto da igreja, ela rachou. E eu decidi consertar eu mesmo. E aí as minhas amigas falaram, não, chama um arquiteto, você vai falar, não, eu vou derrubar aqui. E aí uma amiga, a Sueli, encheu tanto as paciências que eu resolvi ouvir a arquiteta dela. Aí a moça foi lá, falou, não, o senhor não precisa derrubar. Eu fiquei amando a arquiteta. Eu ia gastar uma pequena fortuna. Se a gente amarrar os lados aqui, a casa ela vai juntar, depois a gente faz... Eu gastei 1/3 do que eu ia gastar. Então, às vezes, a gente vou ter um custo com o arquiteto, vou ter um... Não é. Se for uma pessoa boa, bem intencionada, ele vai fazer você economizar dinheiro. Eu ia gastar uma fortuna, eu ia Cidinha para arrumar, porque a gente ia derrubar metade, já tinha decidido. Ela não derrubou nada, ela derrubou uma parede, porque eu queria fazer um escritório, aí ela derrubou uma parede, mas não derrubou nenhuma parede. Eu ia demolir metade da casa. Então, se você tem um técnico adequado... Né, que sabe que não precisa derrubar nada, que se você tem um nome, Petrônio, como é que chama? Que amarra os cantos, assim, põe um peso nos cantos da casa e ela voltou ao eixo, entendeu? Apoio. Então, Olha o técnico. Não, desculpa, que ele é da área, só... Eu não me lembro. Resolver o problema, eu não vou fazer, eu não faço mais isso. Entendeu? Eu consulto. Isso não é custo, viu, gente? Isso é investimento. Às vezes fala, eu mesmo vou fazer que é mais barato. Bom, se a parede sair torta e cair, não é mais barato, fica mais caro. Então, área técnica é gente técnica. A gente que conheça a cidade. É importante ser técnico, conhecer a cidade. Mais importante, ser humano, ter um olhar para as pessoas, acolher, ouvir as pessoas. Isso é o fundamental. Tem muito técnico que tem essa capacidade e nós vamos usá-los. Último tema, cidades inteligentes. Quais as ações o senhor pretende realizar para tornar Araçatuba uma cidade inteligente? Olha, também nós vamos continuar o que começamos. Quando nós construímos o Atende Fácil, nós fizemos aquela sala de situação para ver a cidade, para ampliar os espaços de internet em toda a cidade. Não é possível, não foi feito em toda a cidade, mas a gente fez na Praça Rui Barbosa, em alguns bairros da cidade nós fizemos, né? Eu sei que no Atlântico a gente fez em alguns bairros. Então, você precisa conectar a cidade. Isso é fundamental. Então, a gente precisa construir as condições de que a cidade tenha internet gratuita em áreas públicas, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque isso também é custo. Se a pessoa tiver internet, ela gasta menos com o telefone, ela gasta menos com
com as companhias de Vivos e Claros e etc., né? Porque aí ela usa o Wi-Fi da cidade. Tá certo? Então, eu penso que isso é fundamental. A outra coisa é a cobertura virtual da cidade. Eu acho que é muito importante. A época que a gente estava fazendo, a questão era só as câmeras. Agora você tem a possibilidade de drones, né? Ele não precisa circular todo o período. Você precisa fazer ele circular. E tem toda uma legislação. Um problema, você sabe, subir drone, descer drone, tem toda uma legislação que precisa ser obedecida. Então, não adianta ele pensar, vai chegar lá e vai botar... Não, nós temos aeroporto, então você tem toda uma série de cuidados, tem os horários em que você pode fazê-lo, tá certo? Então, mas é barato, hoje drone é barato. Se tiver bons operadores, tal, você aí tem que acertar os horários dos aviões, tudo certinho, tudo nos conformes. É uma medida excelente, tá certo? Hoje, vários empreendedores do agro, por exemplo, ele olha as coisas dele daqui da casa dele. O drone sobe lá, mostra como é que está a produção agrícola ou pecuária, como está sendo cuidado. Então, eu acho que nós temos condição de fazer isso em Araçatuba. E ampliar o conceito de segurança da cidade com mais câmeras de vigilância, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, essas câmeras que giram, né? Que você pega... Por quê? Porque qualquer deslize, aí qualquer papel de bala jogado ao vento, você registra, né? E, claro, isso é importante porque, por exemplo, numa história do assalto como nós tivemos, nós já teríamos um reconhecimento mais fácil de quem entrou, de quem saiu, né? Seria uma grande ajuda. Então, cria sensação de segurança. Nós temos a intenção de fazê-lo. Muito bem, agora o senhor vai ter 5 minutos para as suas considerações finais. Pode tomar um golinho d'água. Enquanto o Cido toma a água dele, eu vou dar um recadinho aqui, lembrando que todas essas entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba estarão disponíveis no site da AEAN, aean.org.br. E vamos lá agora. Podemos começar? Pode começar? Claro. Então, vamos lá. Fique à vontade para suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a AEAN, o Unisalesiano, o podcast de arquitetura, engenharia e a cidade. Isso é muito, muito importante. Parabéns pela iniciativa. É muito importante que o cidadão, a cidadã, o eleitor, a eleitora, saiba o que a pessoa pensa sobre a cidade dela. Eu quero também me dirigir a você. Quero pedir o seu voto, pedir o seu apoio. Cido Prefeito 43. Você já me conhece. Você sabe quem fez mais casa, quem entregou mais escolas, né? Quem entregou mais OBSs, quem construiu os CRAS que atendiam as pessoas mais pobres com dignidade, onde quer que elas estivessem na nossa cidade. Nós queremos que esse tempo volte. Um tempo de oportunidade, um tempo de desenvolvimento. Você sabe, nós trouxemos a Regesa, que hoje tem outro nome, Estoque. Nós trouxemos o Estaleiro Rio Tietê, o Shopping Praça Nova. Isso é emprego e renda. Isso é desenvolvimento para a cidade. Nós queremos cuidar de você. Por isso, nós vamos lutar para ter na cidade um hospital universitário. Nós vamos lutar para ter uma extensão, um polo universitário federal na nossa cidade, para que venha mais gente para cá, para que mais gente ame Araçatuba. Essa construção não é fácil, é verdade, mas depende muito de você. No dia 6, ao ir votar, pense nisso, pense quem tem experiência, quem tem capacidade. Você me conhece, você conhece o candidato a vice da minha chapa, o professor Hélio Consolaro, professor aposentado, é um intelectual, escritor, um dos fundadores da Academia Araçatubense de Letras. Nós dois somos os candidatos mais experientes. Eu fui prefeito, eu fui deputado, eu sou bancário. O professor Hélio foi professor, mas foi secretário da Cultura. O professor Hélio foi considerado o melhor secretário de Cultura do estado de São Paulo. Ele, com aquele jeitão de italiano dele, ele mexeu com o mundo. Nós queremos a oportunidade de criar políticas públicas para mudar para muito melhor a sua vida.
trazer emprego, trazer renda. Nós queremos retomar o Minha Casa Minha Vida. Para isso é importante que a gente tenha, tanto no caso da Universidade Federal, no caso do Hospital Universitário, no Minha Casa Minha Vida, nós temos que ter uma parceria com o governo do presidente Lula. Com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, nós fizemos quase 5 mil casas no faixa 1, quase 17 mil casas no faixa 2 e mais de 1.000 casas no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Sabe o que isso significa? Emprego. Emprego para você, para a sua família, mais gente trabalhando, é mais dinheiro entrando. Isso melhora toda a cidade, porque cria o que nós chamamos de círculo virtuoso. O círculo virtuoso é quando a gente se ajuda. A cidade precisa ser solidária. Por isso é preciso ter políticas sociais adequadas. Nós implantamos o SUAS e vamos retomar as unidades dos CRAS nos bairros para atender as pessoas mais pobres, para lhe dar condições dignas, para que ela não... A pessoa mais pobre precisa comer todo mês, ela não pode receber cesta básica a cada 3 meses. Ela tem que receber cesta básica todo mês, até que ela supere a situação de pobreza. Muitas pessoas conseguiram, e eu sou um exemplo disso. Eu sou de uma família pobre. Na época da minha mãe pobre, não tinha cesta básica. Não tinha. A gente vivia da caridade e da solidariedade dos outros, né? Hoje não, o Estado faz isso e tem que fazer. Tem gente que é contra, mas o Estado tem que fazer. O Estado tem que chegar até você que mais precisa e lhe dar dignidade. Se você estiver alimentado, se você tiver força, você vai arrumar um emprego, você vai cuidar da sua vida, você vai estudar. Com o pé de meia do presidente Lula, seu filho vai poder permanecer na escola. E nós vamos ampliar o pé de meia na nossa cidade. Com a tarifa zero, você vai poder circular pela nossa cidade atrás de emprego, mas para vender os seus produtos sem ter custo. Essas são coisas que mudam a vida. Isso é política pública. Eu quero pedir o seu voto, o seu apoio para a gente produzir mais e melhores políticas públicas para transformar Araçatuba no melhor lugar do mundo para se viver. Eu amo Araçatuba demais da conta, nunca saí daqui, mas ela será, sem dúvida, o melhor lugar do mundo para se viver. Muito obrigado. Muito obrigada ao candidato Cido Prefeito e finalizamos assim o podcast Arquitetura, Engenharia e a Cidade com o candidato Cido Prefeito. Lembrando que as entrevistas com todos os candidatos estão disponíveis no site da AEAN, www.aean.org.br. Muito obrigada e até a próxima.